Legal. Tem duas coisas que eu acho que eu queria comentar. Primeiro, a galera que está no meio do caminho, não está participando do grupo, eu até convido você a participar do grupo, né? Vou colocar aqui o número do meu WhatsApp para você poder me mandar uma mensagem, para poder participar. E aí o que eu quero colocar o seguinte. Quando a gente... E esse é o problema dos americanos, Leandro. E aí é interessante o seguinte, qual é a crítica que eu faço aos americanos? A crítica que eu faço aos americanos é o seguinte, se você vai ter que tirar o som do teu microfone porque está picotando. Foi mal. Depois você liga. Então, olha só, os americanos têm um problema que é o seguinte, serem afilosóficos. Então, olha só que é interessante. Por que eu fui para a filosofia? Porque quem faz análise de era são os filósofos. Quem consegue ser antecipatório são os filósofos. Né? Por quê? Porque é o pessoal que está discutindo cosmovisão, mentalidade, que tem um nível de debate, que toda a nossa maneira de pensar, o primeiro passo da maneira de pensar começa com os filósofos. Então, é uma galera que define as cosmovisões e trabalham sempre em macro cenário. Então, um filósofo consegue entender melhor as coisas. Por isso que essa visão mais ampla só pode ser vista pelos filósofos. Qual é a crítica que eu faço aos americanos? Fiz ali aos americanos da escola americana que pensa o digital. Eles não vão aos filósofos. E o filósofo consegue olhar para o século ou a era comparando com outras eras. E o pessoal que vai muito embaixo não consegue ver essas eras, não consegue fazer o comparativo entre uma era e outra. E aí você consegue ter uma visualização melhor. E aí está aparecendo todo esse papo, né, indutivista e dedutivista, para a galera entender. O indutivista é aquele cara que está tentando entender o cenário atual através de pesquisa empírica, olhando a era dentro da própria era. Esse é o indutivista. O dedutivista é o cara que tenta entender a era comparando com as outras eras. O exemplo maior do dedutivista é o nosso amigo Pierre Levy, que ele vai pegar todas as revoluções de mídia naquele livro Cybercultura, que ele vai comparar todas as mudanças de mídia, né, para dizer que a gente está vivendo mais uma mudança de mídia que já vivemos outras. Aí você começa a ver a coisa de maneira diferente. Foi só assim que eu consegui ver, por exemplo, a chegada de uma nova linguagem e a chegada de um novo modelo administrativo, que é uma característica tradicional das mudanças de mídia. E aí eu consegui ver que a causa da mudança de mídia é o aumento demográfico. E a chegada de uma nova linguagem é para resolver a nova complexidade. Só se vê isso através da dedução. Obviamente que a indução é mais rápida, a indução resolve problemas mais imediatos, mas quando a gente tem isso que você está falando, eu gosto muito dessa sua imagem dos navegadores e da capa do livro e dessa visão toda, né, que é mais ou menos dessa época. Por incrível que pareça, é mais ou menos dessa época. As navegações são resultados diretos das mudanças de mídia de 1450, né? Que você estrutura a ciência, você estrutura as bibliotecas, e foi ali que o cara começaram. Depois de uma revolução de cognição, vem uma revolução inovadora. Então, tudo isso. Agora, eu quero, para a gente fechar, e você pode falar depois o que você quiser falar, mas eu queria caminhar para duas coisas. Primeiro, você estava falando aí de um game, você está começando a trabalhar, né? E em termos de literatura, de escrita, você pensa em lançar um outro livro e fala um pouco aí desse projeto da criação do game para facilitar as empresas. Ah, legal. Falo. Sim, eu lancei um game, né? Acabei avançando na criação de um game com o nome do livro, Exploradores, virou Explorers Game, foi para o inglês. E o game veio dessa percepção de que o mundo de hoje, abundância de informação, a gente tem o livro, quer passar o livro, mas o mais rico não é o livro em si, né? Então, eu falei assim, na verdade, o game veio de uma palestra que eu fiz para 15 pessoas, que eu olhei e falei assim, cara, esse modelo de palestra não funciona mais, preciso fazer uma coisa diferente, preciso transformar o livro em experiência.
E aí o game veio dessa sacada de... Né, foi uma gamificação do livro, para transformar o livro numa experiência. Porque eu acho, e aí essa é um outro debate, que eu acho que é um debate legal depois de fazer, que com essa coisa das novas abordagens de aprendizagem e tal, eu acho que games são entre as coisas que eu acredito hoje, porque colocam a pessoa para viver uma experiência, ela entra dentro daquela experiência, nem sente que o tempo está passando, ela se diverte e ali ela vai aprendendo, vai pegando os conceitos. Eu achei que isso seria muito mais eficaz do que dar 200 páginas, 200 e poucas, não me lembro, de um livro na mão da pessoa e falar, ler. Eu acho que pelas evidências, né, metade das pessoas não lê tudo, para no meio e tal. Eu falei, pô, vou transformar o livro em experiência, porque eu quero passar essa mensagem adiante e contribuir com esse debate. Eu digo para todo mundo aí que o meu propósito, sei lá, essa palavra, mas eu quero ser mais um que está ajudando a despertar a mentalidade, a consciência das pessoas para o que está rolando no mundo. Eu estou aprendendo junto também, com certeza, mas eu quero provocar mais e mais pessoas para isso. Então, o game surgiu daí, é uma experiência gamificada de debater como que um transatlântico se reinventa frente a esse novo mundo. Então, no meio do jogo tem o transatlântico, aparece o bot, aparece essa discussão, e agora, como é que eu faço e tal. Mas é uma experiência divertida que, pós o jogo, 2 horas, 1 hora e pouco de jogo, a gente começa a levar esse debate com as pessoas, e eu acho que abre mais a cabeça das pessoas para ajudar. Então, hoje esse é o meu projeto, estou avançando com esse grupo de exploradores, aí nesse grupo que a gente está tentando avançar nessa experiência de ter uma reputação e criar um algoritmo para, de alguma maneira, ajudar a controlar as pessoas, porque eu quero botar o game e espalhar isso adiante, abrir para a universidade, para a faculdade, etc., para botar a coisa para discutir. Então, esse é o meu projeto. Agora, desculpa, eu falei tanto do game, eu me perdi, acho que você falou de 2 coisas, né? Eu acho que eu perdi aqui. Eu estava falando do novo livro. Você pensa em escrever um outro livro? Como é que você estava pensando isso? Legal. O game já virou um projeto aberto, não é idealizado pelo Leandro, mas a minha ideia é abrir. Eu acho que na lógica de curadoria, talvez, inspirado por essa mentalidade. Eu entendo que a ativação ela é centralizada, mas depois ativado, eu quero abrir mais e mais para pessoas debaterem e tal. E eu acho, sim, que dessas reflexões, isso em algum momento vai virar um novo livro, sim, porque não tem como, o conhecimento está muito dinâmico, a coisa está evoluindo muito rápido, as nossas crenças vão mudando, as percepções vão aumentando. Como eu te falei, eu não tinha essa bagagem, essa percepção do dedutivismo, do que era dedutivismo, e essa explicação que você deu, eu achei fantástico. Não tinha isso, eu flertei aqui com a coisa dos exploradores, que é mais ou menos, né, 1500, 1450, mas acho que foi acaso, não sei se são coincidências, mas foi um acaso, eu flertei com isso, e eu acho, sim, que tem muito... Acho que a gente ainda precisa contribuir para levar essa mensagem para muita gente. Eu acredito que seja possível, sim, até porque eu acho que os livros são temporais, né? Eu não consigo parar e pensar que esse livro que eu escrevi em 2017, em 2020 eu vou estar com ele na mão, levantando e valendo. O conhecimento está girando muito rápido, né? Então, eu acho que sim, ele vai dar origem... não sei se vai ser em 2019, não sei, a gente vai ter que ver qual vai ser a evolução desse processo. Mas eu acho que vai dar origem para mais uma coisa assim. Poxa, vai ser muito legal, assim, se essas nossas contribuições, essas discussões aqui, de alguma maneira, elas moldarem esse discurso, que eu acho que vai ser uma coisa muito bacana. Eu acho que uma intuição que eu tenho, Leandro, eu estou com uma intuição aqui, que é a seguinte: quando o brasileiro, o Brasil, ele é um país assim, meio que faz assim uma espécie assim de vértice, né? A gente pode ser esse vértice ou não, mas a gente pode ser esse vértice. Por quê? Porque a gente fala português, né? Somos os poucos que falamos, né? Mas a gente entende o espanhol e a gente é obrigado a aprender inglês. Então a gente, né, vai caminhando nessa coisa. Então a gente vai recebendo as coisas e a gente pode fazer uma espécie de síntese das coisas, né? Eu percebo que a gente pode fazer uma síntese. Então, quando a gente faz esse debate que a gente está fazendo, em que a gente pode falar da escola americana e criticar os americanos, coisa que talvez os próprios americanos tenham dificuldade de fazer, né? E que a gente olha para os canadenses e a gente faz adaptações dos canadenses, que a gente traz o belga e faz adaptação,
Eu acho que o brasileiro ele não pode ser tão submisso assim, intelectualmente. Ele tem que ser questionador. Quando você começa a questionar os americanos, as pessoas ficam nervosas. Você fala, não, esse livrinho aqui, por exemplo, do Startup Enxuta, no caso aqui da análise para os formadores digitais, esse livro aqui é um livro espetacular, que eles fazem maravilhosamente o que eles sabem fazer, inovação. Agora, quando você precisa analisar a era, você tem que caminhar para os canadenses. Então, pô, vamos pegar um pouquinho dos canadenses, vamos pegar um pouquinho dos americanos, vamos fazer um mix disso tudo, e talvez a gente possa começar a pensar em construir, né, uma escola de pensamento digital do Brasil, que não é só canadense, é um pouco canadense, é um pouco americano, é um pouco, não sei, entendeu? E vai fazendo um mix, que eu acho que nessa conversa que a gente está fazendo aqui, começa a aparecer umas possibilidades, né? Bom, eu já dizer para você, eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou fazer com esse vídeo? Eu vou baixar, eu vou decupar ele, e cada semana eu vou botar um pedaço, para a gente passar aí um mês inteiro do pessoal discutindo isso, e no final eu boto o integral, quem quiser ver o integral vai ver o integral, ou os pedaços em cima disso. Queria que você, se tivesse alguma coisa para complementar, para falar, complementasse e desse a sua avaliação final aí do nosso papo, do que a gente conversou. Não, maravilha. Vou pela avaliação final primeiro, assim, estou achando muito bom, tá muito rico. Como eu te falei, essa ideia aí do brasileiro não ser submisso me agrada muito, porque eu acho que se a gente está falando de protagonismo das pessoas, a gente tem que bater esse protagonismo em nós e desbravar. Então, eu volto no espírito explorador, isso para mim está muito forte. E eu acho que a gente tem, assim, condições diferentes aqui no Brasil, né? O brasileiro ele não é aquele cara regrado igual o indiano, que deu certo naquele modelo de fazer tudo em escala, tudo disciplinado e tal, mas o brasileiro tem aqui a criatividade, tem o jeitinho. Eu sempre acredito, eu sou um otimista nesse ponto, eu acredito que isso vai jogar a nosso favor em algum momento, de ser questionador e de tentar fazer diferente. Então, eu estou super dentro. Me agrada muito a ideia da construção via os grupos. Eu estou vendo as discussões no grupo dos transformadores digitais. Nesses últimos dias eu vejo coisas incríveis ali. Eu não estou conseguindo entrar. A verdade é que eu tenho que estruturar minha rotina para eu parar, que seja uma vez por dia, de noite, para eu conseguir dar minhas contribuições. Mas eu estou vendo muita coisa muito legal surgindo ali. E eu estou entendendo que quando as mentes que estão enxergando isso de alguma forma, de uma maneira mais empírica ou de uma maneira mais estruturada, quando essas mentes começam a se conectar e trocar, eu acho que aí é que a gente tem o salto exponencial da nossa parte de construir conhecimento. Então, eu estou super dentro disso, eu acho que faz muito sentido e acho que talvez a mentalidade seja essa, com alguém, algumas pessoas no papel de curador, mas colocando outros também para contribuir no debate, que eu acho que isso fica até mais, o que eu acredito, cara de século XXI, que é uma coisa mais robusta. Perguntas finais, assim, eu acho que não sei, vamos ver como é que esse vídeo vai ficar. Se quiser fazer mais alguns, eu estou dentro também, estou adiante. Eu tinha uma que eu tinha anotado aqui para fazer, que está na minha cabeça, mas a gente pode guardar isso para depois, que é a pergunta que eu iria te fazer, talvez ela fique mais para frente mesmo, tá? Mas é assim, frente a esse crescimento, a complexidade demográfica exponencial, assim, o homem, principalmente aí nos últimos 100, 200 anos, esse boom do que deu e tal, é possível que em algum momento a quantidade de pessoas do mundo, né, estamos falando de 7, 9, quase 10, né, antes de 2100, isso comece a virar um entrave para o planeta, e aí vem aquela questão do olhar o sapiens enquanto ele e olhar o sapiens dentro do ecossistema, geográfico, natural e todo. É possível que essa explosão, em continuando acontecendo, isso venha, de alguma forma, a questionar os limites do que o planeta aguenta, do que o mundo, né, aguenta em termos de recursos naturais, que estou falando e tudo mais, e isso force os sapiens, em algum momento, a deixar de olhar somente para si, não sei se é somente, né, mas, assim, deixar de olhar prioritariamente para si e começar a ter mais uma visão do todo. Isso é uma coisa que veio na minha cabeça nos últimos dias, está bem incipiente a pergunta, mas eu quis deixar ela aqui, talvez para um outro momento para a gente refletir, porque eu vi algumas pessoas falando de uma visão antropocêntrica do Sapiens,
e de você começar a olhar o todo e tal, eu fiquei me perguntando se a questão da explosão, tipo, a gente suporta um mundo com 10 bi, ou suporta um mundo com 15, com 12 bi lá na frente, o que tipo de soluções a gente vai ter que fazer para fazer as pessoas refletirem, para pensar no ambiente como um todo. Essa é uma que eu queria deixar para um outro momento aí mais para frente, mas, de toda forma, assim, vamos lá, vamos continuar esses debates, eu estou achando muito legais, e vamos continuar essa conversa ao vivo também, e vamos ver onde isso vai dar. Eu, da minha parte, estou explorando, já entendi que eu já mergulhei e não tem mais volta, eu penso assim. Bom, legal, eu adorei o nosso papo também. Essa discussão é uma discussão que a gente vai deixar para o nosso segundo encontro, esse não será o nosso único encontro. Eu vou bolar aqui alguma coisa e a gente já fez, então, esse papo já ajuda a gente a ter uma primeira temporada. Quero te agradecer muito a participação aí no grupo. Para mim também foi uma experiência bem legal, né? E principalmente assim pela tua abertura, né? Eu também sou assim. Eu escrevi meu livro em 2006, joguei no lixo. O livro de 2013 rasguei no meio, joguei parte no lixo. E esse livro de 2000 e o livro de 2018, eu já estou assim revendo, estou escrevendo coisas, já tem coisas que eu faria diferente e tal. E acho que isso aí que se chama, Leandro, que é o seguinte: isso aí é o espírito científico que você tem, entendeu? E espírito científico é isso que eu acho que é importante. E uma coisa que eu acho que é importante, que eu digo para você, e que eu estou vendo aí nos grupos e o que eu estou vendo na sociedade, é o seguinte: eu imaginei que depois que eu escrevesse o livro, a gente ia discutir quais são os métodos científicos para ajudar a gente a entender o digital. A gente está numa discussão tão primária que é anterior a essa. As pessoas estão se perguntando se precisa de método científico para entender. As pessoas querem entender o digital na base do pensamento esotérico. E é esse o grande problema que a gente tem hoje na sociedade. As pessoas chegam a conclusões, não perguntam a causa, não discutem filosoficamente, jogam fora os filósofos, jogam fora os historiadores, jogam fora tudo e querem entender tudo, criam uma crença e vão levando aquela crença para frente. E é isso que a gente tem que tentar combater, né? Mostrar que a gente tem que ter reflexão, a gente tem que usar todos os recursos possíveis para a gente sair de uma visão muito intoxicada, muito emocional, para a gente poder caminhar para frente. Bom, é isso aí, cara. Muito legal. E a gente vai continuar esse papo mais adiante aí. Tá combinado. Valeu. Valeu, Vitor.